Nós poderíamos dizer que o Evangelho hoje, como nunca, né? Podemos dizer que ele se cumpre, nós estamos vivendo ao longo desta semana. Somos felizes, porque estamos vendo aquilo que nós nunca tínhamos visto antes, uma jornada mundial da juventude aqui no Brasil. Estamos ouvindo coisas que você fica dizendo, meu Deus, será que isso é verdade? Né? Os comentários dos jornalistas a respeito da igreja, a respeito do Papa. Meu Deus, será que isso é verdade de fato, né? Francisco está arrebatando de uma maneira tal, tamanha o número de jovens, não somente jovens, mas o mundo inteiro está se voltando, não para Francisco, mas para Jesus que ele prega. Quando chegou ao Brasil, ele já declarando isso, né? Não trago nem ouro nem prata, mas vim trazer o que eu tenho de mais precioso, Jesus Cristo. Essa é a preciosidade que nós celebramos e devemos celebrar sempre. Quando nós estamos festejando Santana e São Joaquim, os avós de Jesus, estamos aqui celebrando, fazendo memória para aqueles que nos antecederam, os nossos avós, e aí vamos voltar nas nossas gerações passadas. Como é bom saber também que a minha geração está vendo, está ouvindo coisas que lá atrás eles nunca imaginaram de acontecer um dia em nossa nação. Como somos felizes. Hoje cedo eu recordava da minha avó, e por isso que estou falando que somos felizes, porque minha avó deu muitas lições, mas hoje eu partilho com vocês duas, pelo menos. Dona Zefinha, a primeira lição que ela me deu, eu tinha 9, quase 10 anos, eu tinha um problema de saúde e ela fez uma promessa, se eu ficasse curado, eu teria que ir numa capelinha que ficava próximo da casa dela, e lá, vestido de São Francisco, né, pagar uma promessa lá que ela tinha feito. E eu fui o caminho inteiro, ela alcançou a graça, fui curado, né, me vestiu todo de marrom e eu fui pagar a promessa. Mas eu fui o caminho inteiro questionando a minha avó. Eu tinha 9 anos de idade. Vó, por que eu tenho que colocar essa roupa? Por que a senhora fez a promessa e eu tenho que pagar, né? Que promessa mal feita é essa, né? O negócio, a senhora que fez, a senhora que pediu a Deus, mas por que eu tenho que pagar o mico de ir vestido desse jeito, pagar a sua promessa? E fiquei reclamando, quase não saio de casa. E ela falava, cale a boca, porque eu sei o que eu estou fazendo. Aprenda, porque um dia você vai me agradecer. E hoje, Deus, ele traz ao coração, né, essa bronca que eu recebi de minha avó. Eu dizia, meu Deus, como a sabedoria daquela mulher era tremenda. Porque eu não sabia nem sequer o que estava acontecendo, mas ela, na sua simplicidade, no seu jeito de ser, ela tendo uma fé além, né? Uma fé que ia muito mais do que eu sabia o que estava acontecendo, ela alcança uma graça e diz, agora vamos agradecer. A herança, ouvimos isso na primeira leitura, a herança dos avós são os seus netos. Ora, na minha família nós somos em 2 padres, e sempre nós recordamos os ensinamentos da dona Zefinha. Nossa, a mulher que rezava sempre suas novenas, que estava sempre rezando o terço, que sempre, de um jeito muito enérgico, corrigia, mas também sabia amar de uma maneira singular. Precisamos todos os dias aprender, não da minha avó, mas aprender de Jesus, aprender dos nossos antepassados, aprender da Sagrada Escritura, que se nós, os mais velhos, se nós que já temos uma experiência, não passarmos para os mais novos essa graça, eles vão se perder. Quantas vezes, como pai, como mãe, como responsável, nós nos preocupamos mais em dar uma boa educação, uma boa escola, dar boas roupas, bom calçado, dar aquilo que é externo. E quantas vezes nós encontramos crianças de 10, 12, adolescentes que não sabem rezar uma Ave Maria? Eu posso culpar uma criança? Não. Eu posso dizer que a culpa é dela? Não, a culpa somos nós, é nossa. Nossa como adultos, nossa que de alguma maneira falhamos, estamos falhando no processo de deixar uma herança sobrenatural.
Por isso, celebrar os avós de Jesus também é uma responsabilidade que nós devemos assumir, não só dos avós aqui presentes, não só dos avós em casa, mas de todos nós. Temos que gerar cada vez mais filhos espirituais, netos espirituais. Temos que gerar cada vez mais filhos de Deus, nessas pequenas sementes, nesses pequenos gestos. Ora, quando nós vemos os gestos do Papa Francisco essa semana, gente, às vezes você pergunta o que foi que o Papa falou. Eu vi isso muito presente na minha paróquia. Eu não sei, mas eu sei que quando ele passou ontem no meio da rua, ele tomou um chimarrão que a pessoa deu. Eu não sei, mas ele abraçou a idosa, ele falou com não sei quem, ele desceu do papamóvel. Veja, palavras se perdem, mas o gesto concreto, experiências concretas, essa é uma herança que ninguém pode roubar de nós. O que encanta no Papa Francisco? Pequenos gestos que marcam uma vida. Pequenos gestos. E também nós olhamos para os nossos antepassados, olhamos para os nossos pais, eu olho para os meus pais, às vezes os grandes ensinamentos que eu trago no meu coração são pequenos gestos, pequenas ações. São coisas tão pequenas que para outros iriam dizer, não, isso é bobagem. Não é bobagem, porque entrou aqui no meu coração. Vamos fazer um elogio às pessoas famosas, dizia a primeira leitura. E quem é a pessoa mais famosa da nossa vida? É aqueles que nos marcam para toda a vida, com pequenos gestos. Por isso, o convite na missa da família é justamente isso, assumir o nosso papel, como pai, como mãe, como avô, como avó, líderes, para que possamos cada vez mais marcar as pessoas, deixar impregnado no coração das pessoas esse bom odor de Cristo, como diz São Paulo, o perfume de Cristo possa ser exalado aonde passamos. Uma primeira lição que eu aprendi com minha avó foi essa, de rezar, confiar em Deus e ser grato a Deus. Essa é uma lição que eu nunca vou esquecer. Ela pediu uma graça ao Senhor, ela perseverou no Senhor, mas ela também foi grata a Deus. Eu fui pagar a promessa, mas ela estava rendendo graças a Deus porque alcançou a bênção. E quantas vezes nós somos ingratos a Deus? Quantas vezes pedimos, quantas vezes imploramos, quantas vezes queremos algo e quando temos, não reconhecemos que Deus operou, que Deus fez. Deus é conosco, Ele caminha conosco. Por isso que temos que ser gratos a Ele. Ele nos sustenta todos os dias. Essa foi a primeira lição com minha avó. A segunda lição que eu partilho com vocês, eu já era um pouco mais adolescente, e férias de janeiro, era esperado o ano inteiro para irmos para a casa da avó, que morava numa cidade vizinha à dos meus pais. E juntava todos os netos lá na casa dos meus avós. E eles moravam numa casa que tinha um pomar atrás, um pequeno sítio atrás, e lá tinha plantação de laranja e goiaba. Eu não sei como, mas ela guardava, acho que meses, dias, aquelas frutas, não me pergunte como, mas eu sei que quando nós chegávamos lá na casa da avó, a primeira coisa que nós procurávamos, as frutas que a avó guardou. Todo mundo corria, e para cada um ela tinha uma fruta especial. Aqui eu guardei a laranja para você, aqui eu guardei a goiaba, aqui eu guardei isso, eu guardei aquilo. Talvez ela tenha comprado um dia anterior na feira, mas ela falava que guardava o ano inteiro para a gente, e a gente acreditava naquilo, né? Umas certas férias, isso marcou a minha vida, que nós estávamos lá brincando, nos divertindo lá na propriedade, e chegou a hora do almoço. Quando corremos para almoçar, a avó fazia um arroz, que era uma delícia, né? Vamos comer o arroz da avó, né? Correndo todo mundo. Quando chegou lá, nós tínhamos um primo, que minha família é toda assim, repleta de Deus, né? Cheia, gordas, em outras palavras. Um primo lá, ele tinha 13, 14 anos, ele comeu o arroz que todo mundo ia comer. Comeu a panela de arroz inteira. Nós ficamos revoltados com o bendito primo, porque ele comeu a panela de arroz inteira. Nós queríamos dar uma lição para o primo, né? Queríamos bater no primo. Imagine 5 contra 1. E minha avó disse, mas o que é que está acontecendo aqui? Explicamos para ela que ele tinha comido todo o arroz.
ela mandou todo mundo sentar, disse, a partir de hoje, eu quero que vocês aprendam a fazer arroz. Quando um comer tudo, alguém vai lá e faz. Ah, vó, a gente não sabe, não faz. Ela fez uma panelona de arroz com frango, né? Colocou na mesa e disse, Jesus diz na palavra, dá pão a quem tem fome. Se seu primo estava com fome, ele comeu o arroz todo, né? Então vamos dar arroz mais para ele. Diz, ah, avó, mas aí o que aconteceu? Uma coisa tão boba, mas eu sempre fico pensando nessa situação quando algo sai do meu controle. Quando algo sai daquilo que eu planejei, daquilo que eu olhei, daquilo que tinha tudo esquematizado para dar certo. Quando alguém come a panela inteira do nosso arroz. E nós ficamos, e agora? O que é que nós vamos fazer? Né? Dá vontade de pegar a panela e dizer, vem cá, né? Nós vamos dar uma lição para você. Com minha avó eu aprendi isso. Se saiu do seu controle, sente, converse, dialogue, encontre outra possibilidade. Se tem arroz no armário, por que brigar com a panela de arroz que foi comida inteira? Né? Se não tem nada, vejam outra possibilidade. Ora, isso eu guardo no meu coração, porque a cada vez que quero sair do meu controle, eu paro um pouco, deixo a temperatura baixar, ou o tempo de fazer uma nova panela de arroz é o tempo que as ideias vão entrando no lugar e a gente continua a brincar ou viver tranquilamente. E quantas vezes nós estamos brigando por uma panela de arroz? Quantas vezes nós estamos brigando porque não entendemos a vontade de Deus? Quantas vezes as situações saem do nosso controle e nós não sabemos o que fazer? Se você não sabe, sente um pouco. Espere uma nova panela de arroz ficar pronta. Ou seja, dê um tempo, acomode as coisas, para que você depois possa olhar a vida de outra forma. Não adianta ficar brigando, não adianta ficar desesperado, porque nós precisamos apenas dar um tempo, um compasso, o tempo de preparar uma panela de arroz, para dizer, eu penso de outra forma. E já ficávamos esperando as próximas férias, porque nós tínhamos essa base de partilha, de brincadeiras, de comunhão, de oração, né, que rezávamos o texto no final do dia. Então nós precisamos guardar isso porque é herança. Eu tenho essa herança dos meus avós, eu tenho essa herança da oração, eu tenho essa herança da partilha, do tempo de espera. Por isso, hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você, se as coisas desandaram aí na sua vida, se alguém veio e comeu toda a panela de arroz, dê um tempo, calma, porque Deus vai providenciar muito mais que isso. Se alguém veio e ainda mais roubou tudo aquilo que era precioso para você, e você nem sabe mais como vai prover as coisas que foram roubadas, paciência. Se assenta com Deus, conversa com Deus, fala com Jesus o que está faltando na tua casa. Deixe que o Senhor providencie tudo aquilo que está faltando de fato, e aí você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Se alguém comeu toda a panela de arroz, tenha paciência, se acalmem, porque Deus vai providenciar um grande banquete para você. Queridos, parece até uma bobagem, mas quantas panelinhas de arroz já roubaram de nós, né? Quantas e quantas e quantas. Não tem um ditado popular que a gente fala, né? Quem guarda com fome, o rato vem e come. Quantas vezes a gente fica guardando, o ratinho vem e leva, né? E a gente nem vê quando o rato leva. Então, se alguém levou algo precioso da sua vida, se você perdeu algo precioso na sua vida, não se desespere, porque Deus vai providenciar algo melhor para você. Deus vai abrir possibilidades, abrir portas que você nem imagina, mas Ele vai providenciar porque Ele é Deus. Para Deus nada é impossível. E você possa levar para outros e outros e outros e outros e deixar essa grande herança para que todos reconheçam
que a sua casa, a sua vida foi abençoada pelo Senhor. Hoje nós temos a graça de ter uma banda aqui, um conjunto que canta, né, um ministério de música, que tem o nome Shekinah. Shekinah quer dizer a glória de Deus naquele lugar. Então veja, que a sua vida possa ter sempre essa experiência da Shekinah de Deus, da glória de Deus, da bênção de Deus na sua vida. E quando alguém ou alguma coisa estiver roubando a sua paz, roubando a sua alegria, declare isso, Shekinah. A glória de Deus esteja nesse lugar. Quando alguém comer toda a sua panela de arroz, né? Shekinah, a glória de Deus nesse lugar. Quando você não saber mais o que fazer, Shekinah, a glória de Deus nesse lugar. Porque a glória de Deus tem que crescer na nossa vida. Essa é a herança que ninguém pode roubar de nós. A fé que temos no Senhor. A glória de Deus em nossa vida, ninguém pode roubar. Uma casa edificada em Deus, na rocha que é o Senhor, será perpetuada para todo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.